Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos começar no capítulo 6. Eu tenho um recado do Divino Espírito Santo para todos vocês. Espírito que clama a Abba Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor sublime, real e verdadeiro. Estamos aqui para ouvir a tua voz e a tua sabedoria. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Jesus. Que o homem decresça e o Senhor cresça. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, e não sabedoria de homens, tese de homens, mas a tua voz. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Gente, Evangelho de Mateus, capítulo 6. No versículo 5, Jesus ensina sobre a oração. E ele diz que nós devemos, na oração, começar louvando a Deus, Pai nosso que estás nos céus, até na oração priorizar a Deus. Ele diz também que a oração em secreto é muito importante. Você ter uma vida de oração. E Jesus fala sobre o jejum no versículo 16, quando jejuarem, Mateus 6,16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê. Ele vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Amém. Quando ele ensina sobre a oração, ele diz: se você não perdoar as pessoas que lhe ofenderam, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar vocês. Se você quer perdão, você tem que liberar o perdão. E aí ele ensina sobre o jejum, porque o jejum mortifica, queima a vontade da carne. Não é à toa que o Espírito Santo está avisando a essa comunidade, a esta igreja, o que diz em Marcos 8,34. Ele quer fazer algo maravilhoso através de nós, em nós e através de nós. Mas não depende dele, ele quer e já preparou tudo, depende de nós. Quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele está passando essa responsabilidade para mim e para você. Então o tema de hoje é as preocupações da vida. As preocupações da vida pode nos afastar do verdadeiro caminho e da verdadeira porta de Deus, que é estreita. Continua estreita. As preocupações da vida podem fazer com que você venha viver meramente uma vida religiosa. Agora escute uma coisa. Porque na igreja moderna tem duas vozes se destacando na igreja atual. Você acredita que nós estamos nos últimos tempos, na última hora? Você acredita nisso? Sim ou não, igreja? Sim. Vocês estão observando os sinais? Nós estamos nos últimos tempos, nas últimas horas, nos últimos segundos de Deus. São muitas vozes que
você ouve lá fora, mas dentro da igreja, duas vozes estão se destacando. Nunca esqueça o que você vai aprender hoje aqui. Lá fora são muitas vozes. Você ouve falar da economia, da violência, você ouve falar de uma série de coisas, positivas e negativas, mais negativas. E a igreja moderna tem dois tipos de pregadores atualmente, dois tipos de profetas. Há os profetas de Deus, que se deixam usar pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo então os utiliza, e você ouve a voz de Deus, você ouve a voz do Espírito Santo. Mas há um outro grupo de profetas dentro das igrejas, da igreja moderna, da igreja atual, que também faz muito sucesso. Muito sucesso. Eles investem, sabe, em sermões que levantam o ânimo. Eles treinam lá dentro, nos bastidores, porque eles procuram mexer com a psicologia humana. E eles exploram a necessidade das pessoas. Ora, nós sabemos que Jesus prospera, e prospera mesmo. Prosperidade não é só ganhar dinheiro, e também é ganhar dinheiro, mas prosperidade é saúde, paz, alegria. O reino de Deus, a Bíblia afirma que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus, ele disse que Deus cuida dos lírios do campo, que nasce hoje e vão para o forno amanhã, e que nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Jesus disse que Deus também cuida dos animais. Tem gente que maltrata animal, pensando que Deus não ama a natureza e os animais. Deus fez os animais. Jesus disse que Deus cuida até das aves dos céus. Elas não têm celeiros, elas não têm conta bancária, elas não juntam dinheiro nem comida, não tem armário nem geladeira, mas Deus as alimenta e cuida delas. Quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, Deus sabe que vocês têm necessidade de todas essas coisas. O empresário, ele tem famílias que dependem dele. O comerciante, nós estamos vendo a crise mundial e a crise no Brasil, que na minha opinião não é um reflexo da crise mundial, é um reflexo da má administração e da corrupção que tem crescido assustadoramente nesta nação. Então, é uma porta aberta de oportunidade para a segunda voz na igreja. A primeira voz é do Espírito Santo. O Espírito Santo usa os seus vasos, os seus profetas. E vai ser muito fácil você de hoje por diante identificar a voz do Espírito Santo e a voz dos falsos profetas. Porque a voz dos falsos profetas, quando chegam a um país como África, ou quando chegam numa região onde há muito sofrimento, eles exploram o sofrimento daquela pessoa, ou daquelas pessoas, daquela região, daquele vilarejo, daquela nação, daquela cidade, mas levando as pessoas apenas a se preocuparem com a sua vida neste mundo e com os recursos naturais deste mundo.
A voz dos falsos profetas não vão levar as pessoas a uma vida de santidade, a priorizar o reino de Deus. A voz dos falsos profetas jamais vão priorizar o reino de Deus. Eles vão priorizar a vida financeira. Então, uma coisa comum nos falsos profetas é falar só sobre dinheiro dentro das igrejas. São duas vozes que se destacam atualmente na igreja moderna. E a voz dos falsos profetas vão dizer assim: dinheiro, prosperidade e riqueza. Prosperidade e riqueza. Eles vão investir em marketing, em televisão, em rádio. Eles vão colocar propagandas onde as pessoas olham para o Evangelho, olham para Jesus e veem Jesus uma fonte de apenas dinheiro e resolver problemas imediatos, sabe? Em resolver os seus problemas instantaneamente, e levam as pessoas a acreditar que fazendo os seus sacrifícios financeiros, as pessoas não vão mais enfrentar dificuldades e problemas neste mundo. Tudo vai ser resolvido a partir do momento em que você tira um valor no banco, ou você vende um objeto ou um bem e você entrega ali naquela igreja. É a voz dos falsos profetas. Nas pregações empolgantes, é muito comum eles mexerem com a emoção da plateia. É um verdadeiro show. E eu não tenho nada contra quem rodopia e pula. Eu até, de vez em quando, gosto também. Mas escute. Escute uma coisa. Muitos simulam esta falsa unção, levando as pessoas apenas a acreditar que Jesus é apenas para resolver o problema da Penina, da Dalila, que está com o marido, ou apenas uma cura divina, ou simplesmente Jesus ergue do pó desvalido, do monturo necessitado, e o faz assentar-se no meio dos príncipes do seu povo. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Mas eles não vão destacar que esta vida abundante trata-se da vida eterna, vida longa. Eles vão destacar que é só vida financeira. E eu vou frisar mais uma vez: Jesus, ele cura, é claro que cura. Jesus, ele prospera, mas é claro. Grandes homens da Bíblia se tornaram riquíssimos. Salomão é um exemplo. Abraão, Isaac e Jacó. Jesus não aboliu o Velho Testamento quando ele curou. Ele cura um leproso em Mateus capítulo 8. Ele desce do monte. O leproso diz assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele diz: eu quero, fique limpo. O rapaz ficou curado na hora. Ele disse: vá, apresente a oferta que Moisés pediu, apresente aos sacerdotes. Nós sabemos que devemos ser dizimistas fiéis, ofertantes com amor e por amor. Devemos ter liberalidade, investir na obra. Nós vemos aí, quando chega a época de carnaval, as pessoas investem milhões no carnaval. Nós vemos que as pessoas gastam dinheiro com o carnaval. São milhões de investimentos. Até quem não brinca paga por isso. Nós vemos que aumenta o número de assaltos, de assassinatos, estupros, e os hospitais ficam lotados, acidentes, pessoas com overdose.
Então quem é de Deus investe na obra de Deus. Amém? Investe na obra de Deus com amor, com prazer. Mas a voz do falso profeta, a voz que não é do Espírito Santo, não vai levar você a viver uma vida de santidade. Agora vamos ouvir a voz do Espírito de Cristo. Vamos ver o que é que ele ensina. Ele fala sobre o jejum, a oração, o jejum que mortifica a carne, a oração, sabe, que aproxima você de Deus. E ele diz aqui, no versículo 19, Evangelho de Mateus, preste atenção aqui, capítulo 6, versículo 19, e diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, um fogo estranho. Não é a verdadeira luz do Espírito Santo. É um fogo estranho. Até parece ser um profeta de Deus, até parece ser alguém de Deus, sabe? Jesus falou que há o joio na igreja e há o trigo na igreja. Eu peço aos irmãos que evitem passar aqui na frente, por causa da filmagem, por favor. Há o joio e há o trigo dentro da igreja. Então, há duas vozes dentro da igreja. Há a voz do Espírito Santo, que leva você a uma vida sem preocupações demasiadas com as coisas que acontecem nesse mundo. Jesus não quer que você seja um alienado, bitolado, sabe, cabeça nas nuvens. Não, Ele sabe que você precisa honrar seus compromissos. Você está na terra, você não é anjo. Você precisa comer, pagar suas contas. Ele sabe de tudo isso. Mas Ele quer que você priorize o reino dele. Aleluia. Você vive num país onde você paga seus impostos. E quando você paga seus impostos, você tem um direito, você tem deveres e tem direitos. Direito à educação, à saúde, a transporte. Nós vimos agora o aumento de passagens, não é? Aonde nós não temos segurança nos ônibus, onde as pessoas andam em pé, em ônibus lotados. É uma vergonha isso. Aumenta-se a passagem, mas não melhora as condições dos ônibus. Então, qual é o álibi que se tem para aumentar as passagens? Ah, mas o combustível subiu. Sim, mas se o combustível, se o preço do petróleo, se tudo isso que eles alegam que fez com que a passagem viesse a aumentar mais de 14%, o salário mínimo, o salário do trabalhador não subiu para que isso viesse a ser compatível para o trabalhador. E não houve nenhuma proposta de melhora nesses pontos de ônibus improvisados, muitos deles. Então, não há segurança nos ônibus. Essa semana aumentou o índice, segundo uma pesquisa de assalto nos ônibus, e você paga seus impostos. É buraco que não acaba mais. Leva o seu carro para fazer um alinhamento, no outro dia precisa fazer de novo. Então, vem aí, é IPVA para pagar, sabe?
é taxa dali, taxa daqui. Agora com o carnaval depois aumenta-se a taxa de iluminação e tantas outras coisas. E Jesus não mandou você deixar de pagar seus impostos. Jesus sabe que temos que pagar. Ele mesmo pagou. Foram cobrar na porta dele. Ele disse: espere só um instante, Pedro, vai pescar. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, paga o teu imposto e o meu. Ele disse, olhando para uma moeda de César, perguntaram para ele sobre isso, se é lícito pagar imposto a Roma. Ele disse: de quem é essa epígrafe? É de César. Então, dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Quando Jesus, ele nos leva, o Espírito de Jesus, a voz do Espírito Santo, nos leva a não nos preocuparmos demasiadamente com as coisas deste mundo. Como diz em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele sabe que o coração demasiadamente preocupado é uma porta aberta para depressão, opressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio, problema de pressão alta, sabe? Ansiedade, desespero. Quantos aí são acometidos de uma parada cardíaca fulminante, porque o ser humano não tem estrutura, ele não foi feito para viver demasiadamente preocupado. Baixa imunidade do corpo, as carnes se tremem todas, dá vontade de ficar dentro do quarto e não sair mais nunca, bate aquele sono, alguns não conseguem nem comer direito. Os discípulos ficaram tristes, Jesus estava orando e eles estavam dormindo de tristeza. Quantas pessoas vivem assim? A mente não para, preocupações. Agora, veja o que diz aqui a voz do Espírito Santo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Meu filho, eu sei que você precisa honrar seus compromissos, pagar suas contas, você deve plantar para o futuro. Inclusive está escrito, está lá em Gálatas 6, 7, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Devemos semear, plantar, trabalhar. A Bíblia diz que as mãos diligentes prosperarão, mas o preguiçoso, ele vai à ruína. Não é errado você plantar, semear, você ter uma reserva, você ser organizado, porque ele não quer que você viva totalmente desorganizado, demasiadamente endividado. Como tem gente que por causa do consumismo não dorme, compra até o que nem precisa, faz dívida em cima de dívida, nem terminou uma dívida, já faz outra e outra e outra, e não tem paz. E isso é obra da carne. A oração sincera, o jejum também quebra isso. É questão de sabedoria, é questão de negar a si mesmo. Por quê? A voz do Espírito Santo é muito fácil você identificá-la. Santidade, arrependimento, vida com Deus, amizade com Deus, é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo vai dizer: arrependa-se. A voz do Espírito Santo vai dizer: negue-se a si mesmo. A voz do Espírito Santo vai dizer: Jesus, Ele vai levar o seu povo, se prepare. A voz do Espírito Santo, veja as pregações de Jesus. Ele disse que havia 10
preocupadas em buscar o reino de Deus, em buscar o azeite do céu. Queriam entrar nas bodas do Cordeiro, queriam entrar no casamento de Cristo. Mas aí, como o noivo demorou, elas não reporam o azeite, as lâmpadas apagaram. E havia cinco delas eram prudentes. Quando o noivo chegou, então elas entraram nas bodas, entraram no casamento. E as outras 5 disseram: Senhor, espera um pouco, não feche a porta, vamos comprar mais azeite. Mas a porta fechou, não houve mais oportunidade. É quando vem o arrebatamento, a igreja vai, e quem fica não tem como dizer: peraí, Senhor, o Senhor levou o povo, eu quero ir também, eu quero buscar o teu Espírito agora. Não haverá mais chance, porque o próprio Espírito Santo vai subir e vai ficar aqui neste mundo e vai pagar um preço altíssimo. A voz do Espírito Santo está avisando a igreja no mundo inteiro: Jesus está às portas. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, um abrir e fechar de olhos. É tempo de santificação, é tempo de viver em santidade, de se apartar da mentira, de se arrepender da vida de promiscuidade, de adultérios e prostituição. É tempo de buscar a Deus como nunca você buscou. Porque há 2 vozes na igreja moderna. A voz do Espírito diz: rogo-lhes, porém, irmãos, Romanos 12, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, inteligente, consciente, não é emocional não, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando Jesus disse aqui: busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele não disse isso com irresponsabilidade. Ele sabe do que o homem precisa, ele fez o homem, ele sabe da nossa estrutura. Então ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, a justiça do reino que você faz parte, mesmo estando na terra. Ele vai cuidar de você. O reino de Deus, sabe? Se você está num país onde você tem direitos e deveres, no reino de Deus você está debaixo da cobertura desse reino. Na terra você tem a proteção do reino de Deus. Você tem sim a prosperidade natural que está no reino de Deus. Você tem a proteção dos anjos. Você tem a segurança, você tem direito à segurança, você tem direito à vida eterna, você tem direito à saúde, você tem direito de ir e vir. O reino de Deus oferece tudo isso para você, aqui na terra e no porvir. Amém?